Olha só, alguns recados aí que são importantes para a gente no momento. Poucos alunos fizeram a atividade que eu passei lá no banco de questões. Alguns alunos não conseguiram, aí esses que não conseguiram entrar, todos eles me avisaram via e-mail, me mandaram um recado dizendo que não tinham conseguido abrir o exercício, tá bom? Aí, para esses alunos, eu vou reabrir. Na verdade, quando eu edito lá, todo mundo tem acesso, né? Mas aí vai ser só um acesso de 2 dias. Aí eu vou fechar de novo. Eu acho que todos os alunos da terceira série estão tendo acesso às aulas, às atividades. Então, não tem por que a gente também ficar protelando demais as datas aí das atividades. Tem uma atividade também para ser feita via formulário, sobre a galinha de Clarice Lispector, o conto de Clarice Lispector, eu coloquei lá. Eu já comecei a olhar alguns que fizeram, mas também foi a minoria. Eu preciso que vocês façam atividade para que eu possa corrigir, porque senão como é que eu vou, né? Quando a gente voltar, vai estar tudo acumulado, aí a correção vai ficar mais difícil, porque são questões subjetivas, são questões que eu preciso ler, tá bom? E continue todo mundo me ouvindo, porque está tudo tão silencioso que eu fico com medo de vocês não estarem me ouvindo. Então, beleza. E tem uma outra, né, que eu publiquei também sobre a terceira margem do rio. A gente não fez a leitura desse conto, mas é um conto muito interessante. E aí, o que eu quero da terceira margem do rio? Que vocês façam a leitura na íntegra, é um conto pequeno, e eu quero que vocês me expliquem o que seria essa terceira margem, tá? Uai, se um rio, olha só, o rio ele representa uma vida, né? Lá em João Cabral de Melo Neto, a gente viu isso. Por que o Severino ele percorria o rio? Porque ele era, né, a simbologia da vida. Então, a terceira margem do rio, ela também, né, ela é simbólica, ela está simbolizando alguém ou alguma coisa. E aí eu quero que vocês descubram, porque só quando vocês fizerem a atividade é que eu vou falar para vocês o que é essa simbologia, tá bom? Mas para isso vocês precisam ler, e tá lá também atividade para vocês me entregarem, mandar de volta para eu poder corrigir. Tudo certo? E aí, hoje a aula é mais voltada para a linguística mesmo. Não vou falar de literatura hoje, só na próxima aula que eu vou ter com vocês que eu vou voltar a falar de literatura, tá? É, gente, só recapitulando, né? Lembrando aí o que é período, todo mundo sabe que período ele é uma frase que obrigatoriamente ele precisa ter verbo. Nós temos o período simples quando eu tenho um único verbo ou uma locução verbal. E eu tenho o período composto quando eu tenho dois verbos, ou seja, eu tenho duas ações, né? Duas ações, eu posso ter um verbo de estado e ação também, não precisa necessariamente ser ação. Não precisa necessariamente o verbo ter nocionalidade, não esqueça dessa palavra. Nocionalidade significa o quê? Que o verbo ele tem sentido. O verbo não nocional, ele não carrega sentido, ele é apenas uma ligação, ele tem função ali de um conectivo. E aí o período composto, ele é dividido em coordenado e subordinado. Quando é que ele é um período coordenado? Quando as frases, ou, desculpa, perdão, as orações entre si, elas são independentes. Se eu quiser separar e colocar um ponto final, tranquilo. Uma não depende da outra, uma não completa a outra. No período subordinado, aí eu tenho a sindética e sindética. Eu tenho a sindética quando eu faço essa separação apenas por vírgula ou ponto e vírgula, e tenho elas sindéticas quando eu utilizo a conjunção. E lá eu vou ter, né, as aditivas, alternativas, adversativas, explicativas e conclusivas. Tem o período subordinado. Subordinado é diferente. Uma oração depende da outra. Geralmente, aquela segunda oração, que é a oração subordinada, ela vai ter um compromisso. Eu vou chamar de compromisso. Não vou dizer que completa, mas eu vou chamar de compromisso com o verbo da oração principal. Por quê? Porque as substantivas, elas vêm no sentido de completar, mas as adverbiais, elas vêm no sentido de circunstanciar, e as adjetivas de dar uma característica. Por isso que eu não vou dizer que seria completar o verbo da oração principal, tá bom?
E esse período subordinado, no caso, né, ele vai ser dividido em três: nas subordinadas substantivas, subordinadas adjetivas e subordinadas adverbiais. Cada uma tem várias classificações, tirando a adjetiva, que só tem duas, que é restritiva e explicativa. O restante tem várias classificações que vocês podem encontrar nos slides ou vocês podem pesquisar. No livro tem tudo, viu, gente? No livro 11, positivo, tem todo o conteúdo. Eu não vou ficar aqui citando, porque são muitas, mas se vocês quiserem, eu cito. Problema também não. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Vocês hoje estão quietos? Alguém pode dizer isso? Estamos sim, professora. Ah, beleza. Obrigada, Winnie. Obrigada. E aí, hoje a gente vai fazer esses exercícios para a gente ir sanando essas dúvidas que vão surgindo aí no decorrer, tá? Do exercício. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat se tem alguém me chamando aqui. Ah, tá. Tem, só estão respondendo aí. Obrigada. Bom, não é esse que é esse. Então, fazendo a atividade aí sobre o período composto, a gente tem. Peraí. Questão 1, né? Somos pacifistas, mas não abrimos mão de estudos e manipulações científicas que se entrelaçam, quer para fins bélicos ou pacíficos. A conjunção mas, destacado no fragmento, estabelece relação lógico-semântico de... Quando eu falo a palavra semântica, eu me refiro a quê? Alguém quer me dizer? A função. Função de quê? A função que a palavra está exercendo, professora? A função que a No palavra caso. exerce na frase é sintaxe, está relacionado à parte sintática, tá bom? Morfológica da palavra fora do contexto. E semântica é de sentido. Então, quando eu trabalho o sentido da palavra, né, eu estou falando de semântica. Tá certo, Ine? Conseguiu captar? Consegui, professora, eu confundi. Então, sem problema. Então, qual seria ali, no caso, a função semântica, né, das conjunções? A função semântica das conjunções, gente, está relacionado a como ela vai fazer essa junção. Então, quando a gente estuda lá a redação, eu sempre falo para vocês, quanto maior o período, mais fácil a gente errá-lo também. Por quê? Porque às vezes você vai empregar uma conjunção, emprega ela de forma incorreta, e isso vai prejudicar toda a frase. E vocês sabem que na redação o que mais vale ponto é o sentido, né? É você não sair ali da parte coerente do texto. Então, muitas vezes, a sua frase ela se torna incoerente, não é porque você não construiu a frase de forma correta, é porque você não utilizou a conjunção certa. Então, sempre que a gente falar de semântica, eu estou falando de quê? Estou falando de sentido, se o sentido ficou correto ou não. Então, a conjunção mas aí, né, somos pacifistas, mas não abrimos mão de estudo. Totalmente uma ideia aí o quê, gente? Professora, acho que é de adversidade. Exatamente, Winnie, perfeito. É uma ideia de adversidade. E ela é uma oração o quê? Coordenada. Uai, professora, solta ela aí do período, né? Eu posso simplesmente dizer para vocês, eu sou pacifista. Ponto e acabou, né? E posso dizer para vocês que também não abro mão dos estudos e manipulações científicas, tal, tá bom? Beleza. Próximo. Questão 2. Eu só consigo mudar lá quando eu jogo aqui. Pronto, questão 2. Então, vamos lá. Mauro não estudou nada e foi aprovado. Essa é uma ideia de quê? Apesar do e normalmente ser aditivo, essa ideia aí é de quê? De adversidade, viu, gente? Olha que interessante, eu utilizei o e. Quando eu estudo as conjunções lá pela gramática, de forma morfológica, vamos dizer assim, eu entendo que o e ele está voltado para aditiva, né? Então, eu pratico vôlei e futebol, por exemplo. Eu estou adicionando o que eu faço. Mas olha como ficou essa frase. Mauro não estudou nada e foi aprovado. Ela semanticamente não está incorreta.
Eu não usaria ela, por exemplo, num texto dissertativo, mas ela aparece aqui no nosso contexto. E aí vale lembrar que pegar as conjunções e estudar, decorar, não vale. O que vale é você entender o sentido da oração. Aonde ele está querendo te levar? Ele está te levando a uma ideia adversativa. Mauro não estudou, mas ele foi aprovado. É uma ideia contrária. Como é que você não estuda, mas você passa? Certo? Se fosse o contrário também. Nossa, Mauro estudou, mas não passou na prova. Também seria uma ideia adversativa. Beleza? Tudo bem? Se vocês, eu posso até marcar aqui, ó, gente, nas questões, as respostas corretas, porque quando vocês forem estudar, que eu vou publicar isso aqui. Maria Eduarda, eu publiquei os slides, tá? Não, foi os dois, do período composto e do modernismo. Já publiquei lá. Por que eu tô falando Maria Eduarda? Porque a bichinha todo dia me cobra. E eu adoro quando ela me cobra, porque aí eu lembro, porque se depender de mim, às vezes eu esqueço. Viu? Então, vocês olhem lá as publicações que foram feitas. Bom, questão 3. Para tirados da reportagem. Cientistas criam árvore artificial contra aquecimento global, publicada no site da BBC. Aí vamos lá. Um grupo de cientistas da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, anunciou ter criado árvores artificiais que podem ajudar no combate ao aquecimento global, já que absorvem CO2 da atmosfera quase 1000 vezes mais rapidamente do que árvores de verdade. Então, a oração que podem ajudar no combate ao aquecimento global deve ser classificada como, que podem ajudar no aquecimento global. Então, você vem bem aqui, e lê primeiro, gente, a oração principal. Eu já li tudo, né? Mas, um grupo de cientistas da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Primeiro eu tenho aqui um grupo de cientistas que é o sujeito, né? Lá nos Estados Unidos, adjunta adverbial. Anunciou ter criado artificialmente, ter criado árvores artificiais que podem ajudar no combate ao aquecimento global. Então, esses que podem ajudar no combate ao aquecimento global, vocês acham que ela é coordenada ou que ela é subordinada? Hã? Anunciou ter criado árvores artificiais. Isso está dizendo alguma coisa? Ela vai precisar de um complemento aí, correto? Então, ela vai ser subordinada. Muito bem, os alunos estão respondendo que é subordinada. Ela vai ser substantiva, adverbial ou adjetiva? Qual é a função dela aí? Ela está completando alguma coisa? Ela está ela está substituindo um termo? Ela está caracterizando alguma coisa? Ou ela está circunstanciando o verbo? Anunciou ter criado, né? Ela tem relação com esse verbo? Ela circunstancia esse verbo de alguma forma? Então, ela vai ser o quê? Adjetiva, tá bom? Porque ela está caracterizando. Não, anunciar ter criado árvores que podem ajudar no combate. Então, não é qualquer árvore, são as árvores que vão ajudar no combate ao aquecimento global. Beleza? Ótimo, perfeito. Então, vamos lá, continuando aqui. Deixa eu mudar aqui o slide. Questão 3, questão 4. Olha, na frase, Maria do Carmo tinha certeza de que estava para ser mãe. A oração destacada é. Aí a gente tem tanto coordenada como subordinada. E aí? Maria do Carmo tinha certeza. Por aí já dá. É nítido que não tem como ser coordenada. Porque quem tem certeza, gente, tem que ter certeza de algo, certo? E aí? Então, coordenada já está descartada. E aí? Subordinada o quê? Substantiva. Que nem tem outra opção aí, só tem as subordinadas e substantivas. Seria objetiva indireta?
Poxa, professor, acho que sim, né? Porque tem a preposição, correto, galerinha? Que parece que está dormindo. Professora, Fala, Winnie. a completiva nominal é o que mesmo que eu esqueci? É quando ela completa um nome que precisa ser complementado. Então, por exemplo, não tem o complemento verbal, que ele é o complemento do verbo? O complemento nominal ele vai completar o nome, ou seja, uma palavra substantivada, ok? Ok, professora, lembrei. Obrigada. Nada. Então vamos lá. Maria do Carmo tinha certeza. Gente, o verbo ter aí já está nítido. Quem tem, tem algo. E eu tenho a certeza. Objeto direto. Então, essa oração de que estava para ser mãe está completando a palavra certeza e não o verbo ter. Se ele está completando a palavra certeza, ela vai ser completiva nominal. Beleza? Alguma dúvida em relação a essa? Às vezes a gente pensa que vocês acham mais difícil a completiva nominal por causa do nome, né? Oração, subordinada, substantiva, completiva nominal. Olha, né, o tamanho da palavra para uma classificação, mas na verdade ela é super simples, porque ela vai ser o complemento do objeto direto ou do objeto indireto, tá bom? Ela vem para complementar esses objetos aí. Por isso, Ine, é um complemento nominal, porque completa uma palavra substantivada ou equivalente a um substantivo. Tá certo, gente? Beleza? Eu acho que vocês ainda não acordaram. Acho que vocês ainda estão assim meio que dormindo, mas vamos lá, gente. Força. Ou vocês hoje estão sem microfone? Tiraram o microfone de vocês. Estão sem microfone? Bora, vamos participar aí da aula. Para isso que eu coloquei esse fone, para vocês para poder ouvi-los melhor, porque está muito baixo hoje o meu som aqui, aí eu coloquei para poder ouvi-los melhor. Mas vamos participar, tá bom? Questão 5. Quando o enterro passou, os homens que se achavam no café tiraram o chapéu maquinalmente. Olha que legal. Vou colocar ela no Meet de novo. Pronto. E aí? Quando o enterro passou, os homens que se achavam no café tiraram o chapéu maquinalmente. E aí? Seria o quê? Seria uma coordenada? Seria uma subordinada? A oração destacada é, professora, cadê a destacada? Você nem destacou a destacada, como é que eu vou saber, né? Quando o enterro passou. Então, olha só, essa daí eu já sei que ela é a subordinada por conta de quê? Da conjunção, tá? Uai, professora, começou, foi na primeira ali, como é que pode? Lembra que quando eu estava dando a aula teórica, nós vimos que pode acontecer da oração subordinada vir primeiro, até por uma questão, muitas vezes, da frase ficar mais bonita, mais confortável para o texto, principalmente nos textos literários. Isso é super comum, né? Usar a inversão. A gente tem que ter cuidado, viu, gente, com isso. Então, quando o enterro passou, eu já sei que ali é uma oração por conta da conjunção aí. Agora, qual seria o certo dessa frase? Os homens que se achavam no café tiraram o chapéu maquinalmente quando o enterro passou. Então, ela é uma subordinada substantiva, correto? É isso? Não ouço vocês. Bora, Doguinha. Bora, gente. Cadê vocês? Vocês estão demais, hein? Bora. Nada. Gente, na verdade, essa daí, ó, ela não, a opção dela não tá aí, tá? Ela é uma temporal. Eu não sei por quê, por isso que eu tô procurando aqui a palavra e não tô achando, mas ela é temporal, tá bom?
eles tiraram o chapéu ali na hora que o enterro passa. Então, ele está dando aí uma opção de tempo, ele está me determinando o tempo onde a primeira ação aconteceu. Então, depois eu vou consertar ela aqui, mas ela é temporal. Não sei por que não saiu a palavra temporal. Então, eu sei, né? Porque eu não digitei. Tinha que ter colocado. Mas ela tem esse errinho aí, tá bom? De resposta. Tudo bem? Entenderam por que ela é temporal? Eu acho que aqui, ao invés de condicional, era para botar temporal, eu acabei colocando condicional, mas ela é de tempo. Beleza, meu povo? Vocês estão me ouvindo? Sim, Ai, que estamos te bom. ouvindo, professor. Então, vamos lá. Meu pai, que havia arrancado 3 dentes, não pôde viajar naquele dia, tá? Meu pai, que havia arrancado 3 dentes. Gente, essa daí vai ser o quê? Olha só. Eu tenho meu pai, que é o sujeito, não pôde viajar naquele dia. Ela, né? Substantiva, ela não tem a mínima chance aí. Então, já tira lá a substantiva. Ela seria um adjetivo ou uma adverbial? Aí vocês têm que olhar. Essa oração, ela está voltada para o sujeito, de alguma forma ela está caracterizando o sujeito, ou ela está voltada a uma circunstância lá do pôde viajar? Como é que é? O que vocês conseguem enxergar nessa oração aí? Nossa, e o silêncio pairou. Meu Deus do céu. Claro que está voltado ao sujeito, meu pai, né? Então, naquele momento, meu pai havia arrancado 3 dentes e não pôde viajar naquele dia. Então, ela vai ser uma adjetiva, gente. É uma característica, né? E ela vai ser explicativa ou ela vai ser restritiva? Oi, Parabéns, Simone, ela vai ser Ana. explicativa. Isso mesmo, ela vai ser explicativa, tá bom? Ah, professora, é porque tem 2 vírgulas aí também. Mas, gente, o que faz ela ser explicativa é o fato dela ser um aposto. Eu estou dando uma informação a mais. Só que essa informação a mais, ela vem em forma de oração. Se não tivesse um verbo aí seria apenas um aposto, normal e comum, termo da sintaxe do período simples. Como ela vem aí com o verbo, então ela é uma oração subordinada, adjetiva, explicativa, tá certo? Tudo bem. Tem gente aí que tá atenta, hein? Parabéns aos que estão acordados. A frase entrando na faculdade, procurei emprego. A oração subordinada, ela pode expressar uma ideia de, entrando na faculdade, procurei emprego. Tem 2 ideias aí, né? E aí? Vamos colocar a cabecinha para pensar. Seria de concessão e condição? Seria de oposição e tempo? Seria de condição e tempo? Procurei um emprego seria tempo? Causa e consequência? E aí? Condição ou tempo? Tem gente que acha que é condição ou tempo. Deixa eu olhar aqui no chat o que vocês estão respondendo aqui. Condição, lugar e tempo, condição e tempo. E aí? Lugar? Entrando na faculdade? Na faculdade seria tempo, seria lugar mesmo. Mas presta atenção na frase toda. Entrando na faculdade seria o quê? Não, Hum, pode ser tô causa e ouvindo. consequência? Hã? Causa e consequência? Desculpa, amor, não ouvi. Causa e consequência. Ah, causa e consequência. Boa, tá bem. Eu queria que mais gente estivesse prestando atenção. Entrando na faculdade. Entrando na faculdade, procurarei, desculpa, o verbo aí, procurarei um emprego.
Seria Eu uma acho que é concessão, uma causa e condição, consequência também. causa Eu e acho que é causa e consequência, Mariana? consequência porque, tipo assim, se ele entrar na faculdade, a causa, ele vai procurar emprego. Então, ele entrando na Seria a faculdade, consequência. a consequência, ele procuraria emprego. É, Não sei. Mari, tá bonito, tá bonito. Tá bem formulado isso aí que você me falou agora. Mas olha só, entrando na. Simone, Ah, não é concessão ou condição, não? Não, aqui eu sei o que você quis dizer. condição eu tenho. Fala. É porque eu Condição? sei que é condição, tipo assim, se ela entrar na faculdade, É, vai procurar isso. emprego. Condição. E o E procurar emprego? tempo? Tempo. Sabe por quê? Vou procurar o emprego quando eu entrar na faculdade. Então, essa ação de procurar o emprego só vai acontecer eu estando na faculdade. Viu, Ana? Muito bem. Tá bom. Ô, Mariana, foi boa, a causa e consequência é bem, né? Assim, dá para entender que, né? Poxa, uma coisa é consequência da outra, mas não é. Porque entrando na faculdade é uma condição, ainda não é uma causa. Eu tenho que entrar ainda, entendeu? Então, ainda vou entrar. Entrando, eu procurarei o emprego. Então, existe a condição, na mesma, se essa condição acontecer, no mesmo tempo, eu executo a outra ação. Tá certo? Mari, ficou Assim, eu entendido? entendi. Entendi, É, sim. né? Ah, então Uhum. tá bom. E a questão do lugar eu achei legal, viu, Douglas? Porque realmente, entrando na faculdade dá aquela, né, impressão de que é lugar, mas não é não, tá bom? Questão 8. Vamos lá para a questão 8. Questão 8. Classifique as orações em destaque do período. Opa, peraí que meu aqui está apagado por causa do chat que está aberto. Ó, classifique as orações em destaque do período seguinte. Ao analisar o desempenho da economia brasileira, os empresários afirmaram que os resultados eram bastante razoáveis, uma vez que a produção não aumentou, mas também não caiu. E aí? Eu tenho duas aí. Eu tenho a primeira e tenho a segunda. A segunda é facílima, facílima, facílima. Vamos tentar logo pela segunda? Os empresários afirmaram. Quem afirma, afirma algo. Tem preposição? Não. Então, quem afirma, afirma algo. Eu já sei que isso é uma subordinada objetiva direta. Então, eu tenho aí a opção da letra B ou a opção da letra D. Ou B de bola ou D de dado. E aí? Ela seria a principal, aquela primeira lá que está sublinhada. Letra D, Samuel. Muito bem, Samuel. E, gente, por que que não seria a principal? Porque a principal seria os empresários afirmaram que os resultados eram bastante razoáveis, a subordinada objetiva direta. E ao analisar o desempenho da economia, esse ao foi iniciado ali a frase porque ela é um advérbio, né? Então eu posso colocar ela no início, no meio e no fim. Não esqueçam disso, o advérbio ele se locomove o tempo todo na frase. Eu posso colocar ele onde eu quiser. Não assim, cuidado para não ficar mal construído, mas ele pode, né? Ele tem essa habilidade de sair do lugar dele. Então, o que acontece? Ao analisar o desempenho da economia brasileira, é o mesmo tempo ali que eu vou, que os empresários vão afirmar que os resultados eram bastante razoáveis. Então, é o mesmo tempo ali, tá certo? As coisas acontecendo na mesma temporalidade. Beleza, galera? Então, não posso dizer que é a principal, porque a principal os empresários afirmam, tá bom? Essa seria a oração principal. Vou botar aqui rapidinho, questão 8, questão 9. Vamos lá para a questão 9. No período, era tal a serenidade da tarde que se percebia o sino de uma freguesia distante, dobrando afinados. A segunda oração é: era tal a serenidade da tarde que se percebia o sino da freguesia distante, dobrando afinados. Afinados. Seria o quê, gente? É uma oração subordinada adverbial. Mas de quê?
de causa, de consequência, de concessão, de comparativa ou subjetiva. Lembrando, eu não sei se vocês confundem ainda, mas a concessiva ela é muito parecida com a adversativa, né? A concessiva, gente, ela vem assim, ó, ela vem atrelada ali ao fato, igual a adversativa, de algo ser uma exceção, tá bom? Então, por exemplo, eu tenho lá o fulano estudou, mas não passou. Mas eu posso ter lá nas concessivas, assim, ó, o fulano estudou muito, embora não tenha passado na prova. Então, é uma exceção, porque se você estuda, a sua obrigação é passar, né? Ou então entende-se que a pessoa vai passar, não é que seja uma obrigação, mas entende-se que a pessoa vai passar. Se a pessoa não passa, então é uma exceção da regra, né? Eu diria assim. Então, no período era tal a serenidade da tarde que se percebia o sino. Por que eu percebo o sino? Por causa da serenidade da tarde. Então, ou ela é de causa ou ela é de consequência. Muitos aí colocaram que ela é de consequência. Quer ver? Eu vi aqui no chat, muitos respondendo consequência, né? Consecutiva. Então, a causa era a serenidade, que dava para ouvir os sinos, é consecutiva. Tá bom? Parabéns aí para quem respondeu certinho. Bom, questão 10. Questão 10. Ó, no período, embora lhe desaprovassem a forma, justificavam-lhe a essência. Podemos afirmar que a gente tem aí o quê? Uma coordenada ou uma subordinada? E aí? Lembrando que se a gente fosse colocar isso aí na ordem subordinada, Samuel, realmente. Mas se eu fosse colocar isso aí na ordem direta, como é que ficaria? Justificavam-lhe a essência, embora lhe desaprovassem a forma. Gente, isso daí não tem nem o que ficar aqui tentando que vocês respondam. Isso é uma concessiva, não tem jeito, né? Não tem como ela ser coordenada, para ela ser adversativa. Então, se ela é subordinada, automaticamente ela vai ser concessiva. Conformativa não tem como ela ser, nem integrante. Lembrando que as integrantes, elas são voltadas lá para a oração subordinada substantiva, tá? Questão 11. Vamos lá para a questão 11. Assinale a alternativa em que as orações destacadas no texto... Desculpa. Assinale a alternativa em que as orações destacadas no texto. Vou agradecer-lhe a esmola que me fez. Logo que possa sair, estão classificadas corretamente. E aí? Vou agradecer-lhe a esmola que me fez. Logo que possa sair. Ela é subordinada substantiva, ela é subordinada adverbial, ela é subordinada adjetiva. E aí? Não. Oi, tô ouvindo. É objetivo direto? São duas. De qual que você está falando? Da primeira. Que quem agradece, agradece a aula. Vou agradecer a você a esmola que me fez. Logo que possa sair. Tenta na segunda primeiro. Também acho que é essa. Tá certo. E aí? Tentem na segunda primeiro, que ela tá mais fácil. A segunda, gente, ela é de tempo. Então, vou agradecer a esmola que me fez logo que eu possa sair. Ela é temporal. Então, ela vai ser ou a letra B ou a letra E. Aí, ela vai ser adjetiva ou ela vai ser adverbial concessiva? Vou agradecer-lhe o quê? Vou agradecer a você
a esmola que me fez. É qualquer esmola? Não, eu vou agradecer a esmola que você me fez. Então, essa esmola está sendo o quê? Caracterizada. Tem vírgula? Não, então ela é o quê? Hã? Adjetiva, né? Ela é uma adjetiva restritiva, porque ela tem função de adjunto adnominal e não de aposto, tá bom? Então, essa primeira, ela é uma oração que está sendo caracterizada, não é qualquer esmola, é a que você me deu, a que você me fez. E a segunda vai ser logo quando é que eu vou agradecer? Quando eu puder sair. Então, é temporal, tá certo? Questão 12. Olha só. Aí tem reticência, todo mundo aqui sabe o que significa, né? A gente aprende lá nas primeiras fases, a gente aprende que é o quê? Uma continuação de pensamento. Para nós aqui é o quê, gente? Já nessa fase. A gente já aprende que ela é um pedaço de um texto, né? Então, tem continuidade. Quando vocês forem, eu estou falando isso porque às vezes vocês não usam muito isso. Então, quando eu vou. Isso aí, Doguinho. Quando eu vou utilizar, por exemplo, um texto de alguém, eu quero pegar só um pedacinho, eu vou pegar uma frase de Cora Coralina, mas eu vou pegar um pedacinho. Então, aquele outro pedaço que você não utilizou, seja no início ou seja no fim, você representa por esses 3 pontinhos que é chamado de reticências, tá bom, gente? De preferência entre colchetes, tá? E eu ficava só, sem o perdão de sua presença a todas as aflições do dia, como a última luz na varanda. A oração em destaque no período acima classifica-se como subordinada substantiva objetiva direta, subordinada adverbial causal, subordinada adverbial comparativa, subordinada adverbial conformativa ou coordenada sindética explicativa. E eu ficava só, sem o perdão de sua presença a todas as aflições do dia, como a última luz da varanda. Eu não destaquei, mas é como a última luz da varanda, na varanda. Essa tá de graça. Comparativa, professora. Isso mesmo, Ine. Muito bem. Parabéns. Salma, comparativa, certinho. Essa aqui é besta, né? Demais, porque não tem como a gente errar essa daqui. Questão 13. Questão 13. Vamos lá. Em qual dos períodos abaixo há uma oração subordinada adverbial que expressa uma ideia de concessão? E aí? E aí? Letra A, letra B, letra C. Olha que eu falei que está trazendo uma ideia de concessividade. Ela pode, inclusive, vir sem a conjunção, tá? Eu estou te perguntando a ideia. Não estou falando que necessariamente ela é uma oração subordinada adverbial concessiva. Estou pedindo qual é a oração que traz a ideia de concessividade. Ninguém? Tô calma. Tô esperando vocês responderem. Isso. Maria Eduarda. Por que a B? Olha só, alguns responderam a letra E, tá? E outros responderam a letra B. Pode criticar, desde que fundamente sua crítica em argumentos. Pode criticar, mas ela tem que ser baseada em argumentos, né? Isso aí não dá uma ideia de concessividade. Agora, a que realmente vai dar uma ideia de concessividade é a letra I, viu, gente?
não obstante haja concluído 2 cursos superiores e é capaz de redigir uma carta. Qual a ideia que se tem de uma pessoa que tem 2 cursos superiores? Que o mínimo que ela faça é escrever, não é isso? Então, se eu estou dizendo que, não obstante haja concluído 2 cursos e ainda é incapaz de redigir uma carta, isso me dá uma ideia de exceção, né? Tudo bem, Maria Eduarda? Conseguiu entender essa? Ah, então tá bom. Então vamos lá agora. Questão 14. Lembro-me de que ele só usava camisas brancas. Lembro-me, quem lembra, lembra de algo, né? Lembro-me de que ele só usava camisas brancas. Quem lembra, lembra de algo. Quem lembra, lembra de algo. Essa aqui tá besta demais também. Bora, sei que vocês têm que responder, porque essa daí, pelo amor de Deus, né? Isso, B, B, B. Quem mais? Sama, completiva nominal. Olha só. Quando a gente vê o uso da preposição, a gente vai logo no objetivo indireta ou na completiva nominal. E o que eu tenho que ter ideia? De que ele está completando? É um verbo ou é um nome? Então, quem lembra, lembra de algo. Eu estou completando o verbo. Tá bom, Samuel? Não é não é uma palavra, tá certo? Agora, se eu tivesse dito assim, ó, ele tem um desejo de usar camisas brancas. Aí, um desejo tem verbo ter, ele tem um desejo. Objeto direto, aí eu estaria, o restante da oração estaria completando um objeto. Aí sim seria completiva nominal. Mas não está completando o nome, completa o verbo objetiva indireta, tá bom? 15. Nem sempre seu professor, desculpa, nem sempre se professou que a Terra fosse redonda. Nem sempre se professou que a Terra fosse redonda. Essa daí também é outra muito fácil mesmo. Quem professa, professa algo. Quem professa, professa algo. E aí? Que é isso? Ainda não tem resposta? Essa daí precisa nem ler. Isso. E Simone, vale. Estou lhe ouvindo, pode falar. eu nunca sei quanto que ela vai ser direta ou indireta. A oração subordinada substantiva objetiva direta é quando você completa o verbo sem preposição. Então, quem professa, professa algo, não tem preposição. Quando você lembra de algo com preposição. Aí ela é objetiva e indireta. Ah, entendi. Todas as vezes que você tiver o verbo e você tiver a preposição logo em seguida, você automaticamente já tem uma objetiva indireta. Tanto no período simples quanto no período composto. Isso mesmo, tanto no período simples como no período composto. Agora, quando você tem o verbo, o complemento do verbo, e do complemento do verbo você tem uma preposição e um substantivo, aí você tem ali um complemento nominal. Tanto no período simples como no período composto também. Beleza? Beleza. Então, essa daí foi facinho demais, né? Demais mesmo. Olha só, pessoal, eu vou encerrar a aula por aqui, porque a aula acaba às 9h50, tá faltando 3 minutinhos para acabar. E aí, se eu for começar outra questão, eu vou chegar atrasada lá. Chegar, né? Atrasada lá na aula da segunda série, porque é 9h50 em ponto, não tem nenhum tipo de intervalo. E antes disso, antes da gente encerrar a aula por aqui, eu quero deixar os avisos, né? De novo, reforçando aí, porque quando a gente começou a aula hoje, vocês tinha poucos alunos aí. Então, a gente não esquecer que tem o exercício online para fazer, que eu vou publicar novamente, tá? Quem não fez vai ter a chance de fazer de novo.
Não é para demorar na entrega dos trabalhos, porque eu preciso fazer a correção, preciso anotar o nome de quem está fazendo, de quem não está fazendo, até para depois cobrar dos alunos que não estão fazendo. Então, eu tenho lá na sala virtual, eu tenho um formulário do conto A Galinha, de Clarice Lispector, onde eu quero que vocês extraiam algumas características da autora e da fase em que ela escreve, que é a terceira fase modernista. Esse conto da galinha, ele está lá na página do livro positivo, não me lembro a página, mas ele está no volume 11 do livro positivo. E ontem eu publiquei A Terceira Margem do Rio também, do Guimarães Rosa, maravilhosa obra, e eu preciso que vocês também respondam lá o que eu peço. Eu peço para vocês explicarem o que seria essa terceira margem do rio. Mas é claro que vocês vão ter que ler primeiro, tudo bonitinho. E eu estou ansiosa de contar para vocês qual é a simbologia da terceira margem do rio, mas eu só vou poder fazer isso depois que vocês fizerem a leitura, tá bom? Então, eu vou me despedindo por aqui, porque eu preciso agora entrar lá na aula da segunda série. Fiquem com Deus, continuem se cuidando aí, né? Cuidando da família toda. Eu vou publicar esse slide aí. E antes de publicar, eu vou colocar as respostas também para vocês, vou marcar lá, tá bom? As respostas. E é isso. Não vai dar para a gente terminar, mas também só eram 20 questões. Ficou faltando só 5 questões aí, tá bom? Fiquem com Deus, que Deus proteja todos vocês. Continue aí nas atividades. É bom fazer atividade física, é bom ter uma boa alimentação, né? Para que a nossa imunidade continue sempre lá, superando todas essas barreiras aí, todas essas doenças. Beleza? Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula.